A história de Paulo de Tarso é uma narrativa rica e complexa que abrange sua juventude como um fariseu judeu zeloso, sua dramática conversão ao cristianismo na estrada de Damasco e seu subsequente ministério como um dos apóstolos mais proeminentes do cristianismo primitivo. Vou detalhar cada aspecto dessa história, incluindo suas principais viagens missionárias e suas epístolas. Juventude e perseguição aos cristãos. Paulo de Tarso, originalmente conhecido como Saulo, nasceu por volta de 5 d.C. em Tarso, uma cidade na província romana da Cilícia, que hoje está localizada na Turquia. Ele nasceu em uma família judaica fariseia e recebeu uma educação religiosa rigorosa. Desde cedo, Saulo demonstrou grande fervor religioso e tornou-se um estudante dedicado das escrituras judaicas. Sua formação fariseica moldou sua compreensão rigorosa da lei judaica e sua visão sobre a religião. Como jovem fariseu, Saulo foi instruído nas tradições e práticas judaicas mais ortodoxas. Ele rapidamente se destacou como um estudante zeloso da lei e, mais tarde, tornou-se um fervoroso defensor das tradições judaicas. Sua dedicação ao judaísmo o levou a se envolver ativamente na perseguição aos primeiros seguidores de Jesus, a quem ele via como uma ameaça às tradições religiosas judaicas. A primeira aparição de Saulo nos registros históricos ocorre nos Atos dos Apóstolos, onde ele é descrito como estando presente e consentindo na execução de Estevão, um dos primeiros mártires cristãos. Essa participação na perseguição aos cristãos reflete a devoção fanática de Saulo ao judaísmo tradicional e sua oposição ao movimento cristão emergente. A conversão na estrada de Damasco. O evento mais significativo na vida de Saulo ocorreu durante uma viagem para Damasco, onde ele pretendia perseguir e prender os seguidores de Jesus. De acordo com o relato bíblico, enquanto Saulo estava a caminho de Damasco, uma luz intensa do céu o cercou e ele caiu ao chão. Ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou quem estava falando e a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Essa experiência profunda e transformadora deixou Saulo temporariamente cego. Ele foi levado à cidade de Damasco, onde permaneceu por 3 dias sem comer nem beber. Durante esse período, ele teve uma visão na qual um discípulo chamado Ananias veio até ele, restaurou sua visão e o batizou. Após essa experiência, Saulo mudou radicalmente suas crenças e sua vida, passando a ser conhecido como Paulo. A conversão de Paulo na estrada de Damasco é considerada um ponto de virada fundamental na história do cristianismo. Ela não apenas transformou a vida de Paulo, convertendo-o de um perseguidor dos cristãos em um dos seus mais fervorosos defensores, mas também demonstrou a capacidade de Jesus de mudar os corações e as mentes até mesmo daqueles que o perseguem. Ministério e viagens missionárias. Após sua conversão, Paulo dedicou sua vida ao ministério cristão e à propagação do Evangelho. Ele embarcou em várias viagens missionárias, viajando extensivamente pelo mundo romano e estabelecendo comunidades cristãs em diversas cidades. Suas viagens missionárias são registradas nos Atos dos Apóstolos e em suas próprias epístolas. A primeira viagem missionária de Paulo ocorreu por volta de 46 a 48 d.C., quando ele e seu companheiro Barnabé foram enviados pela igreja em Antioquia. Durante essa viagem, eles viajaram pela ilha de Chipre e pela região da Ásia Menor, pregando o Evangelho e estabelecendo comunidades cristãs em cidades como Antioquia da Pisídia, Iconio, Listra e Derbe. A segunda viagem missionária de Paulo ocorreu por volta de 49 a 52 d.C. e foi marcada por conflitos e perseguições. Durante essa viagem, Paulo revisita algumas das comunidades que ele havia estabelecido durante sua primeira viagem e também chega à Europa, onde prega o Evangelho em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. A terceira viagem missionária de Paulo ocorreu por volta de 53 a 57 d.C. Durante essa viagem, ele passou mais tempo na cidade de Éfeso, onde teve um impacto significativo no estabelecimento e crescimento da igreja local. Ele também visitou várias outras cidades na Ásia Menor, incluindo Filipos, Tessalônica e Corinto. Além de suas 3 principais viagens missionárias, Paulo também enfrentou muitas outras experiências e desafios em seu ministério, incluindo prisões, perseguições e conflitos com autoridades romanas e judaicas. Apesar das dificuldades que enfrentou, Paulo permaneceu comprometido com sua missão de pregar o Evangelho e fortalecer as comunidades cristãs em todo o mundo romano. Epístolas de Paulo.
Paulo é conhecido por suas numerosas epístolas, ou cartas, que ele escreveu às várias comunidades cristãs que ele fundou ou ajudou a desenvolver. Suas epístolas são uma parte central do Novo Testamento e fornecem instruções sobre teologia, prática cristã e orientações pastorais. Vou detalhar cada uma delas. Romanos. A Carta aos Romanos é uma das obras mais importantes de Paulo e uma das mais influentes na teologia cristã. Escrita por volta de 56 d.C. de Corinto, ela apresenta uma exposição profunda da doutrina cristã, incluindo a justificação pela fé, a universalidade do pecado e a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. 1 e 2 Coríntios. As duas cartas aos Coríntios abordam uma variedade de questões relacionadas à vida e à fé cristã. Na primeira carta aos Coríntios, escrita por volta de 55 d.C., Paulo trata de problemas como divisões na igreja, imoralidade, disputas sobre dons espirituais e a ressurreição dos mortos. Ele enfatiza a importância da unidade entre os cristãos e a centralidade da mensagem da cruz. A segunda carta aos Coríntios, escrita por volta de 56 d.C., reflete as lutas pessoais de Paulo e seu relacionamento contínuo com a comunidade de Corinto. Nesta carta, Paulo defende sua autoridade apostólica e aborda questões como generosidade, reconciliação e o ministério da nova aliança. Gálatas. A carta aos Gálatas, escrita por volta de 49 a 50 d.C., é uma defesa apaixonada da justificação pela fé e da liberdade cristã. Paulo repreende os cristãos da Galácia por se desviarem do Evangelho de Cristo e voltarem à observância da lei judaica. Ele enfatiza que a salvação é unicamente pela graça de Deus, recebida pela fé em Jesus Cristo. Efésios. A carta aos Efésios, escrita por volta de 60 a 62 d.C. durante o período em que Paulo estava preso em Roma, destaca a unidade dos crentes em Cristo e a batalha espiritual enfrentada pelos cristãos. Paulo enfatiza a natureza misteriosa do plano de Deus para a igreja e exorta os crentes a viverem de acordo com sua nova identidade em Cristo. Filipenses. A carta aos Filipenses, escrita por volta de 61 d.C. durante o período de prisão de Paulo em Roma, é uma expressão de agradecimento e encorajamento à igreja de Filipos. Paulo compartilha sua alegria em meio às dificuldades e exorta os crentes a viverem em unidade, humildade e alegria em Cristo. Colossenses. A carta aos Colossenses, escrita por volta de 60 a 62 d.C. durante o período de prisão de Paulo em Roma, adverte contra falsos ensinamentos e enfatiza a suficiência de Cristo. Paulo exalta a preeminência de Cristo sobre todas as coisas e instrui os crentes a permanecerem firmes na fé que receberam. 1 e 2 Tessalonicenses. As duas cartas aos Tessalonicenses, escritas por volta de 51 a 52 d.C., são algumas das primeiras epístolas de Paulo. Ele encoraja e instrui os cristãos em Tessalônica sobre questões como a segunda vinda de Cristo, a vida cristã e a importância do trabalho diligente. 1 e 2 Timóteo e Tito. As epístolas a Timóteo e Tito são conhecidas como as epístolas pastorais e foram escritas por volta de 62 a 67 d.C. durante o período final do ministério de Paulo. Nessas cartas, Paulo oferece orientações sobre liderança na igreja e instruções práticas para os líderes, incluindo qualificações para pastores e diáconos e conselhos sobre ensino e conduta cristã. Filemon. A carta a Filemon, escrita por volta de 60 a 62 d.C., é uma carta pessoal de Paulo a um cristão chamado Filemon, a quem ele pede que perdoe seu escravo fugitivo, Onésimo, e o receba de volta como irmão em Cristo. A carta revela o coração compassivo de Paulo e sua visão transformadora do Evangelho em relação às relações sociais e humanas. Prisões e martírio. A vida de Paulo foi marcada por prisões, perseguições e sofrimentos em nome do Evangelho. Ele enfrentou oposição tanto de autoridades romanas quanto de líderes religiosos judeus que viam sua mensagem como uma ameaça. Paulo foi preso várias vezes ao longo de seu ministério, sendo as prisões em Filipos, Jerusalém e Roma as mais conhecidas. Finalmente, por volta de 64 d.C., durante o reinado do imperador Nero, Paulo foi martirizado em Roma por sua fé. Sua morte é frequentemente considerada por decapitação. No entanto, apesar das perseguições e sofrimentos que enfrentou, o legado de Paulo como um dos maiores líderes da igreja primitiva continua a influenciar o cristianismo até os dias atuais.
Suas epístolas, em particular, permanecem como fontes fundamentais de ensinamento e inspiração para os cristãos em todo o mundo.